E o Senhor hoje, como já falou que o céu se abriu, né? Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me deu aquela música. Hoje o céu se abre para declarar sobre os corações toda a graça do Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, flui em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, flui em mim. Então hoje toma posse, desde já, que o céu se abriu para derramar as graças sobre cada um de nós. Amém? Então nós vamos pegar a palavra lá em João 11. Versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Amém? É a ressurreição de Lázaro. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com o óleo perfumado e lhe enxugara os pés com seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus, por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro, mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judeia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque falta a luz. Depois dessas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhes os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus lhes declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creais. Palavra da salvação. E o evangelista João,
né, vem nos contar da ressurreição de Lázaro, que quando Jesus amava muito, tanto Marta, Maria, como Lázaro. E ele, quando ficou sabendo da enfermidade de Lázaro, ele falou: essa enfermidade não vai levar à morte, mas vai ser para a glória de Deus. E aí Jesus, né, mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou ainda 3 dias, 2 dias no mesmo lugar. Então responderam: há pouco os judeus queriam apedrejar Jesus lá onde ele voltou. E ele não estava apressado para ir lá curar Lázaro, que estava enfermo. Mas ele mesmo já sabia, e nós sabemos que tudo tem seu tempo e tem sua hora. E o Senhor já sabia que aquela enfermidade não ia levar ele à morte. Como o Senhor mesmo falou, não vai levar ele à morte. E como aqui embaixo vem falando, no versículo 15, vem falando: alegre-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que todos creiais. Então Jesus quis mostrar não, Ele é o Senhor, Ele é a ressurreição. E Ele queria que todos vissem o poder de Deus. Ele tinha o poder de ressuscitar. Como hoje, no Evangelho vem falando da filha de Jairo, que ele ressuscitou, que já estava morta. E aqui o Senhor também nos fala que quem caminha na luz não tropeça, mas quem caminha no escuro tropeça. Então que nós todos possamos buscar a luz, que é o próprio Jesus. Se nós andarmos na presença do Senhor Jesus, nós não vamos tropeçar. Mas se caminharmos na escuridão, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, porque está faltando a luz de Deus na nossa vida. E essa escuridão são as trevas, são os nossos pecados que nos afasta da presença de Deus, que nos afasta da luz de Deus. Nós queremos às vezes ver a luz do mundo. Nós queremos ver que tudo no mundo, aqueles que andam no mundo, vão tropeçar, porque tudo que eles acham que vivem, tudo é normal, tudo pode, tudo é certo, mas por isso que tropeçam, que caiam. Mas quando encontram a verdadeira luz, que é Jesus, como Paulo, né? Ontem nós vivemos a solenidade de Pedro e Paulo. Paulo, quando teve aquela luz imensa que bateu sobre ele, que veio sobre ele, ele caiu. E dali em diante, porque Paulo era aquele que perseguia os cristãos, que perseguia a igreja. E naquele momento que essa luz brilhou na vida dele, nos olhos dele, ele viu Jesus. E aí ele se converteu e veio, né, servir a Deus. Então é isso que nós precisamos ver. Eu quero caminhar na luz ou nas trevas? Eu quero buscar a luz? Eu quero buscar Jesus? Né? Porque aqui Jesus, quando chegou lá, que falou que ia despertar, porque ele dorme, que Lázaro ele ia despertar Lázaro. Então os discípulos do Senhor, se ele dorme, ele vai sarar. Mas quando o Senhor falou: alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, ele achou bom que ali ele ia levantar Lázaro, ia tirar Lázaro do túmulo, ia ressuscitar Lázaro. E aqui ele vem falando mais quando ele chegou perto
As irmãs de Lázaro chegou a falar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, se Jesus está na nossa vida, se a luz de Deus está em mim, se Jesus está em mim, eu não vou cair em tentação, eu não vou cair no pecado, eu não vou querer andar mais nas trevas, na escuridão, porque Ele vai me guiar. É deixar ser guiado por Jesus. Se Ele estivesse lá, se Jesus está em nós, se nós procuramos buscar Jesus, colocar Ele como o Senhor da nossa vida, como aquele que tudo pode mudar e transformar na minha vida, na minha família, Ele tem o poder de fazer tudo isso, porque Ele vai me iluminar, Ele vai me conduzir, como nós cantamos. Hoje o céu se abriu para derramar sobre nós as graças, derramar sobre nós esta luz que é o próprio Jesus, abrir mesmo o coração para Ele, para escutar aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos pede a viver, que nós caminhamos na luz de Deus, com Ele, e se nós caminhamos na luz de Deus, Ele está comigo, Ele caminha comigo. Então precisamos deixar que Marta, como Marta falou, Marta e Maria falou, se Jesus estivesse lá, Ele não teria morrido. Então, se Jesus estiver na minha vida, na sua vida, você não vai morrer no pecado, você não vai ficar nas trevas, você não vai ficar na escuridão, porque Ele é a sua luz, Ele é a nossa luz, e que nós saibamos pedir mesmo que esta luz venha resplandecer sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o meu trabalho, sobre os meus relacionamentos, sobre as dificuldades que eu passo. Então, Jesus aqui, quando Ele chegou lá, que Ele chegou a falar, mandar Lázaro sair para fora, né? Nós sabemos toda a história, que Lázaro morreu, mas Jesus quis revelar o poder dele, porque Ele é a ressurreição. Ele falou: Lázaro, sai para fora. E Jesus, quando viu que chegou lá, que viu as irmãs de Lázaro chorando, Ele também chorou. E Jesus chora com a sua dor. Jesus chora com seus sofrimentos. Jesus chora por tudo aquilo que você está passando. E às vezes nós não percebemos que Deus cuida de nós, que Deus está zelando por nós, porque Ele nos ama e Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Por isso nós precisamos caminhar na luz de Deus, na luz. Jesus, que nos ama, que não nos condena, que só sabe nos amar. Ele não condena os nossos pecados, mas Ele quer que nós reconheçamos os nossos pecados e sair das trevas, andar no caminho da luz, para que você não tropece, e pedir muito, sempre, a luz de Deus para te conduzir em todos os momentos que você precisar de resolver alguma situação, que a luz de Deus, que é o Espírito Santo de Deus de amor, que venha soprar em você, que venha te dar a direção daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa decidir, deixar Jesus ser guiado por esta luz, que é o Espírito Santo. E quando Jesus falou, gritou em alta voz, né? Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Saiu, estava amarrado os pés, atado os pés, as mãos. E quantas vezes nós estamos assim, atados, os pés, as mãos, vamos dizer o corpo todo. Às vezes estamos na morte, e nós vamos pedir, e Jesus aqui ressuscitou Lázaro. Jesus ordenou: desatai-o e deixá-lo ir.
E o Senhor Jesus fala para cada um de nós: saia do seu pecado, saia das suas dificuldades, saia das suas lamentações, saia da escuridão, saia e caminhe, mas caminhe na luz de Deus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa luz, e é esta luz que nós precisamos perseguir. Jesus, que Ele nos conduzirá em todos os lugares e em todos os momentos que nós passarmos e vivemos. Então fecha os teus olhos, que agora nós vamos pedir ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, rapidinho, viu? Vem, só esse pedacinho. Vem, Espírito Santo. E nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha mais uma vez sobre nós. Sobre nós. Com teu poder. Que nós possamos ressuscitar. Ressurgir. Sair dos nossos pecados. Sair da nossa incredulidade. Sair do orgulho. Sair do egoísmo. Sair de tudo aquilo que nos prende, que nos atrapalha, que nos amarra. Vem, Espírito Santo, sobre mim, sobre nós, Espírito Santo. Paira sobre nós. Vem, Senhor Jesus. Porque aquele que crê jamais morrerá, viverá. Nós temos a vida eterna. Por isso nós precisamos acreditar em Jesus, na ressurreição dos mortos. Nós precisamos acreditar que Jesus tem o poder de ressuscitar você a todo momento, nas suas dificuldades, nas suas tristezas, nas suas angústias, na sua depressão, na sua opressão. Deixe o Espírito Santo agora desatar todos os nós que te amarra, que te acorrenta. E tudo isso é para a glória de Deus. Jesus mostrou aqueles, como Ele falou, foi bom eu não estar lá quando Lázaro morreu, porque Ele quis revelar o poder de Deus, mostrando que ia ressuscitar Lázaro. Tudo para a glória de Deus Pai. Então tudo que acontecer na nossa vida, como já foi falado na palavra hoje, nós temos que aprender a louvar a Deus nas nossas tristezas, nas nossas angústias, entregar a Deus as nossas situações, os nossos problemas, os nossos sofrimentos. Entregar a Jesus, porque por isso Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, para nos trazer vida eterna, para nos trazer ressurreição, vida nova, como lá o nascimento, aquele menino que me mostrou na nossa intercessão, aquela mulher grata. É a promessa do Senhor de você renascer de novo, ser uma nova criatura no poder do Espírito Santo de Deus. No novo. Hoje eu posso ser. Fala. Hoje eu posso ser. Um novo ser. Pelo seu poder. Toma posse disso. E que o Espírito Santo de Deus sela tudo que você ouviu, experimentou aqui, desde o momento da celebração. Que cele no seu coração, no poder do Espírito Santo. Tudo que você viveu, experimentou nesta noite. Tudo para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.
Eu quero chamar aqui a Elaine. Elaine, quando o Edivaldo me falou que você vinha dar seu testemunho, nós rezamos e pedimos a intercessão na terça-feira passada. Nós não sabíamos que você vinha. Então é providência de Deus essa palavra, para poder falar que Deus verdadeiramente esteve com você. Que você possa vir cá. Quando chegou para nós a situação da Elaine, imediatamente nós que somos intercessão, nós falamos essa palavra para o Senhor. Senhor, aquela que tu amas está doente. Nós apresentamos a Elaine para o Senhor. E ela vai contar para vocês o que ela passou. Pode chegar bem perto. Boa noite a todos. Eu tive um quadro de Covid em estado gravíssimo. Vou voltar um pouquinho para vocês perceberem como que é grave essa situação que estamos vivendo. Eu fui 3 semanas consecutivas em 3 médicos diferentes. Haviam mudado, cada vez que eu ia mudava a medicação, mas o meu exame não constava positivo. Eu fiz 5 exames. No 5º exame eu já estava hospitalizada, com 50% do pulmão acometido. Foi quando o diagnóstico saiu positivo. Mesmo assim, só foi o exame do nariz. Os exames de sangue não constaram que eu estava com Covid. E daí meu quadro foi só piorando. Tive 65% do pulmão, 75% do pulmão acometido, 90%. Eles chamaram meu esposo que eu iria para a UTI e provavelmente seria entubada. Mas, um dia para o outro na UTI, eu chamei a enfermeira e pedi para ser entubada porque eu não conseguia mais respirar. O meu pulmão estava todo duro, eu não sentia mais o ar, já estava no oxigênio, não tinha mais o que fazer. Então fui entubada e quando eu fui entubada, eu dormi. Muita gente fala algumas coisas que vê ou que sente. Eu não vi, não senti absolutamente nada. Eu dormi. E nisso meu estado só foi se agravando. E num determinado momento eles falaram com meu esposo, que lutou muito por mim, muito. Foi no hospital, porque infelizmente as pessoas são hospitalizadas e não pode ver seus parentes não podem estar presentes em momento nenhum. E ele ia todos os dias ao hospital para pedir informação, para pedir fizesse o que pudesse fazer por mim. Mas antes de ser entubada, eu conversei com Deus, falei: Deus, eu me entrego ao Senhor, eu me ponho nos teus braços, faça o que for da sua vontade. Eu tenho o meu esposo, eu tenho a minha mãe, que quando meu pai faleceu, eu falei com ela que eu iria cuidar dela até que o Senhor a levasse. Eu tenho meus filhos e eu tenho meus animais, que eu resgato animais. Eu tenho um animal, um gatinho, que ele é paralítico e ele depende 100% de mim. Então eu falei: eu tenho meus animais que eu resgatei, então eu coloco em tuas mãos. E depois dessa hora, daí 45 minutos, eu fui entubada em estado grave, porque os médicos não queriam me entubar, falavam que eu estava ansiosa e que não iria me entubar naquele momento, porque a minha saturação estava normal, o meu coração estava normal, mas eu não estava bem mais e tiveram que me entubar. Eu tive parada respiratória 2 vezes em determinados momentos e num determinado momento, antes de abrir os olhos, o meu pai veio até mim, o meu pai que faleceu há anos, com enfisema pulmonar. Ele colocou a mão no meu pulmão e falou: filha, essa dor não te pertence. Estou levando tudo, essa dor me pertence. Aí eu falei: pai, eu via o meu pai, eu estava deitada na cama, eu me via entubada, e eu conversava com ele. Falava: pai, o Senhor vai pegar essa minha dor e vai levar para o seu pulmão. O Senhor já tem o pulmão acometido 70%. Como que o Senhor vai respirar? E ele falava: não, minha filha, essa dor é minha, não é sua. Só que você vai ter que ter toda a paciência do mundo, pois quando você retornar,
você vai ter que aprender tudo de novo. Você lembra quando você aprendeu junto comigo, com os médicos, que eu tinha que aprender a respirar, que tudo era no meu momento e não no momento das pessoas? Então, você vai ter que aprender tudo isso. Você vai ter que aprender a respirar, você vai ter que aprender a andar, você vai ter que aprender a comer, e tudo no seu tempo. E eu abri os olhos. Meu pai foi embora, eu abri os olhos, e para mim eu estava acordando assim, acabei de fazer uma cirurgia, já acordei, estou bem, já posso ir embora para casa. E na verdade ali já tinha muitos dias que eu já estava ali, mas eu não tinha ciência disso. E quando os médicos começaram a vir falar, olha, você abriu os olhos, você acordou, e começou a fazer vários testes, eu estava com a consciência perfeita, mas eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia respirar sozinha, e eles tiveram que fazer uma traqueostomia, para que eu desse conta de respirar, porque eles já haviam me estubado, e eu tinha que respirar, mas eu não respirava sozinha. Então, com isso, eu acordei novamente pós a intubação, e aí eu percebi que tudo aquilo que meu pai havia falado, realmente era o que estava ocorrendo. Eu não mexia os braços, eu não mexia as pernas, eu falava, mas eu falava só por gestos. Eu não conseguia falar, até mesmo porque eu estava com um aparelho, com a tráqueo, eu também não conseguia falar. E quando, às vezes, a gente pergunta assim, eu não acredito, pois eu acredito muito em Deus. E foi através de Deus, num dia que meu irmão esteve aqui, ele me contou que a Lilia falou assim, Deus vai enviar um anjo e vai trazer a sua irmã de volta. E aí eu creio assim, esse anjo veio através do meu pai, porque quando a pessoa vira e fala assim, não, você estava, porque eles falam que quando você está entubada, sedada, quando você volta da sedação, eles falam que você tem alucinação e tudo. Não é alucinação, porque como que eu saberia, como que eu iria ficar? Então não é alucinação, porque quando o meu esposo pôde estar comigo, eu falei com ele desse sonho, mas eu não tinha ciência que eu não iria conseguir andar, que eu não ia conseguir respirar, que eu não ia respirar sozinha, que eu não iria conseguir movimentar os braços, que eu teria dificuldade. Então, quando eu comecei a ter essa percepção que nada disso eu conseguia fazer sozinha, está à prova aí. E a minha recuperação foi muito mais rápida do que os médicos tinham previsto. E eles falam que realmente eu sou um milagre, porque eu já tinha sido desenganada. Então, eu sou a prova. Okay. Obrigada. Deus é maior que as suas feridas. Deus é maior que as suas angústias. Deus é maior do que os teus problemas. Deus é maior do que a tua vida. Por isso, Senhor, eu quero te louvar. Por isso, Senhor, eu quero te exaltar. E em ti eu vou confiar e te glorificar.
te louvar. Por isso, Senhor, eu quero te exaltar. E em ti eu vou confiar e te glorificar. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Fala, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque tudo contribui para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nossas enfermidades também são para o nosso bem. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada pela saúde. Obrigada pelas tribulações. Obrigada, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Tudo contribui para a minha salvação. Muito obrigada, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Muito obrigada. Obrigada. Amém. Deus é ou não é poderoso? É. Amém. Muito poderoso. Deus é muito poderoso. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. E não são... As pessoas que confiam em Deus não são decepcionadas. Não são decepcionadas. Põe na mão e descansa. Põe na mão dele e descansa. Amém, tia. E a força vem do alto, né? Estivemos unidos e vamos permanecer junto com Nossa Senhora, com o nosso Santo Anjo da Guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, se Deus quiser. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado. Muito obrigada. Até a semana que vem. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada, ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo.